Faltam poucos dias para o relógio zerar e o calendário marcar o início de 2026. A maioria das pessoas está ocupada comprando roupas novas e planejando festas vazias. Mas você não. Você está aqui porque sente que algo está errado. Sente que está carregando um peso que não te pertence mais. O ano novo será uma mentira absoluta se você entrar nele com a mesma mente velha de sempre. Não adianta mudar o número no papel se não queimar os destroços acumulados em 2025. Antes de desejar prosperidade, você precisa ser o carrasco do próprio passado. É hora de fazer uma fogueira. Imagine que sua vida é um balão que precisa subir, mas você está preso a pesados sacos de areia. Esses sacos são as mágoas, os fracassos e, principalmente, as suas desculpas baratas. Se não cortar as cordas agora, 2026 será apenas um replay amargo de tudo o que você já viveu de ruim. A primeira coisa que você precisa queimar hoje é a sua necessidade doentia de aprovação alheia. Você passou o ano tentando ser o que os outros esperavam que você fosse. Você se moldou para caber em lugares onde nunca foi bem-vindo. Queime esse desejo, pois ele é a corrente da sua prisão. O seu império jamais será construído sobre o solo instável das opiniões de terceiros. Vencer exige uma dose necessária de egoísmo sagrado e foco total. Você precisa ter a coragem de ser o vilão na história de quem quer te manter pequeno. Se não queimar o medo, nunca será grande. O fogo que acendemos agora não serve para destruir você, mas para purificar sua essência. Só o que é real e forte sobrevive às chamas da verdade nua. O vencedor nasce das cinzas do homem comum que ele decidiu abandonar. Você está pronto para ver o seu antigo eu virar fumaça agora. Muitos de vocês estão guardando mágoas de pessoas que nem lembram que vocês existem no mundo. Isso é como tomar veneno todos os dias esperando que o inimigo morra. Queime o ressentimento. Não faça isso por eles, faça por você. 2026 exige que suas mãos estejam leves para vencer. Você também precisa queimar a ideia infantil de que o momento perfeito um dia chegará. Ele não existe. O momento perfeito é uma invenção da procrastinação para te manter no sofá. Se você esperar as condições ideais, 2026 passará por você como um trem-bala em alta velocidade. Olhe para os seus hábitos atuais com frieza. Quais deles te levaram para onde você queria estar? Se a resposta for nenhum, por que você protege tanto esses vícios? Queime a rotina que te conforta, mas te mata lentamente. A zona de conforto é onde os seus grandes sonhos são enterrados. Não comece um novo ciclo carregando as promessas que você quebrou consigo mesmo este ano. Cada mentira que você conta para si mesmo cria uma rachadura no seu caráter de vencedor. Queime a desonestidade interna. Seja homem o suficiente para admitir onde falhou e mude o rumo agora. A fogueira está apenas começando a ganhar força e o calor já incomoda sua pele cansada. Esse incômodo é o sinal de que a transformação está finalmente acontecendo de verdade. Não recue. Deixe que as labaredas consumam cada camada de mediocridade que você permitiu que crescesse. Muitos carregam o peso morto de relacionamentos que já deveriam ter sido encerrados há anos. Se a pessoa ao seu lado não te impulsiona, ela está te segurando no chão da escassez. Queime os laços que te prendem ao passado. O topo é para quem tem coragem de voar sem pesos desnecessários. Queime a sua tendência de reclamar de tudo o que acontece de errado na sua rotina diária. A reclamação é o mantra dos perdedores e o combustível dos que nunca chegam a lugar nenhum. Troque o lamento pela execução implacável. O fogo da ação é o único que produz resultados reais. Observe bem as metas que você escreveu no início de 2025 e que nem sequer começou a realizar. Elas se tornaram fantasmas que assombram sua consciência todas as noites. Queime essas folhas de papel. Em 2026 não teremos metas vagas, teremos ordens de execução que não admitem falhas. A sua mente é um jardim que ficou cheio de ervas daninhas por falta de cuidado e disciplina. Queime o mato seco das distrações inúteis e dos prazeres baratos que roubam seu tempo. Prepare o solo para algo novo e grandioso. O vencedor sabe que a colheita depende da limpeza da terra. Você precisa queimar a ideia de que o seu passado define a sua capacidade de gerar riqueza. O que você foi até ontem não tem o poder de determinar quem você será em 2026. O fogo não se importa com a história da madeira que ele consome. Ele apenas transforma tudo em energia e luz. Agora, lance às chamas o hábito
de se comparar com aqueles que estão em fases diferentes da sua. A comparação é o ladrão da alegria e o assassino da confiança necessária para vencer. Cada império tem o seu próprio tempo de maturação. Queime a inveja e foque apenas no seu próximo passo ideal. A sua timidez financeira é outra âncora que precisa ser destruída antes da nova virada. Você tem medo de cobrar o que vale porque ainda se vê como alguém que pede favores ao mundo. Queime essa mentalidade de pedinte. Em 2026, você se posicionará como um ativo raro e muito valioso. Observe as mentiras que você conta para justificar a sua falta de resultados concretos. Hoje, o mercado está difícil ou não tenho sorte. São desculpas que queimam mal e deixam fumaça. Limpe o ar da sua mente, queime a autossabotagem e assuma a responsabilidade por cada centavo que falta. Muitos de vocês carregam traumas de infância, como se fossem troféus de uma guerra antiga. Usar a dor do passado para justificar o fracasso do presente é uma escolha covarde e inútil. Queime essas memórias de dor, use o calor desse fogo para forjar uma armadura que ninguém possa quebrar. Queime a sua mania de começar novos projetos apenas pela empolgação do início imediato. A empolgação é barata, mas a persistência é o que realmente paga as contas no final do dia. Se você não queimar o vício pela novidade, viverá uma vida cheia de começos e vazia de grandes finais. O fogo está subindo e agora alcança suas crenças limitantes sobre o que é ser um homem rico. Você aprendeu que o dinheiro é mau ou que os ricos são desonestos para se sentir bem na pobreza. Queime esse lixo ideológico. O dinheiro é a ferramenta que o vencedor usa para libertar sua família. Lance na fogueira sua dependência de validação em cada postagem que faz na internet. Se você precisa de curtidas para se sentir importante, você já entregou o controle da vida aos outros. Queime a necessidade de aplausos. O verdadeiro vencedor trabalha em silêncio e deixa o sucesso gritar. Queime a desorganização que faz o seu ambiente de trabalho parecer um campo de batalha perdido. A confusão externa é apenas um reflexo da bagunça que está instalada dentro da sua própria cabeça. O sucesso exige ordem absoluta. Queime o caos, estabeleça uma hierarquia de prioridades. Você também precisa queimar o medo de dizer não para convites que só servem para gastar tempo. Cada saída inútil ou conversa vazia é um tijolo que você deixa de colocar no seu próprio muro. Aprenda a ser indisponível para o que é irrelevante. Queime a sua acessibilidade para os tolos. A fogueira agora ruge com mais força e é hora de lançar nela as cinzas das suas amizades tóxicas. Examine bem quem esteve ao seu lado nos momentos de silêncio e de luta neste último ano. Se você sentou em mesas onde o assunto era apenas a vida alheia, você perdeu um tempo precioso. Amigos que não celebram suas vitórias são apenas espectadores camuflados esperando sua queda final. A mediocridade adora a companhia e vai tentar te puxar para o pântano sempre que você brilhar. Não tenha medo da solidão. É melhor caminhar sozinho rumo ao topo do que acompanhado ao abismo. O próximo item a ser lançado nas chamas é o seu apego aos bens materiais que você ainda não pode pagar. Você passou 2025 tentando parecer rico para pessoas que você nem sequer gosta de verdade. Essa máscara de sucesso falso está sufocando sua prosperidade real. Queime essa vaidade agora. A ostentação antes da construção sólida é o caminho mais rápido para a falência de qualquer espírito. O vencedor prefere a conta bancária transbordando e a garagem vazia do que o triste contrário. Liberte-se das aparências antes de 2026. Só assim terá fôlego para investir no que importa. Precisamos falar sobre as conversas sombrias que você teve consigo mesmo durante todo este ano. Quantas vezes você foi seu próprio carrasco, dizendo que não era capaz de vencer? Essas mentiras são parasitas que sugam sua força. Queime esse diálogo interno e transforme sua mente em um altar. A autossabotagem é um incêndio que começa por dentro e consome todas as suas melhores oportunidades. Você precisa queimar a crença de que o sucesso grandioso é um privilégio apenas dos outros. O destino não é sorte, é escolha. Escolha queimar a dúvida agora para colher a certeza amanhã. Observe as notificações inúteis do seu celular e o tempo que você desperdiçou em vídeos vazios. Esse vício em prazer barato é um ladrão de destinos que você precisa enfrentar de frente agora. Queime a necessidade de estar conectado. O silêncio é o lugar onde as grandes fortunas nascem.
Em 2025, você provavelmente disse sim para muitas coisas que sua alma gritava para dizer não. Esse desejo infantil de ser aceito é uma prisão que te impede de focar na sua própria jornada. Queime a sua passividade. O seu tempo é o seu ativo mais valioso. Comece a tratá-lo como ouro. Outra âncora pesada que você deve queimar hoje é a procrastinação disfarçada de longo planejamento. Você estuda e planeja, mas nunca coloca as mãos na massa para agir com força no mundo real. O excesso de teoria sem prática é apenas ilusão. Queime o mapa e comece a caminhar no terreno. As cinzas do seu passado servem apenas para adubar o solo do futuro que estamos plantando juntos. O fogo da disciplina dói no início, mas ele é o único que forja o aço de um caráter inabalável. Não recue diante do calor das mudanças. Sinta o cheiro da transformação e deixe o velho sumir. Muitos de vocês carregam a culpa de erros financeiros que já deveriam ter sido superados e resolvidos. Ficar se punindo pelo dinheiro perdido não vai trazer um único centavo de volta para sua mão. Queime o remorso. Aprenda a lição técnica que o erro ensinou e use esse calor para produzir mais. Queime a sua tendência de buscar atalhos mágicos para chegar ao sucesso que exige suor e tempo. O mundo está cheio de vendedores de ilusões, e você caiu em algumas dessas armadilhas este ano. Queime a ingenuidade. O verdadeiro império é construído tijolo por tijolo, com paciência e rigor. Lance ao fogo a sua mania de se justificar para pessoas que não contribuem em nada para o seu crescimento. Você perde horas explicando seus sonhos para quem só consegue enxergar o chão da própria mediocridade. Queime a necessidade de ser compreendido. O vencedor não explica, ele simplesmente faz. O fogo agora deve consumir a sua falta de cuidado com a saúde e com a energia do seu próprio corpo. Você quer construir um império, mas trata a sua máquina biológica como se fosse um depósito de lixo. Queime a negligência física. Em 2026, a sua vitalidade será a base de toda a sua produtividade. Observe as promessas de ano novo que você fez no passado e que foram quebradas antes do final de janeiro. Elas são fantasmas que riem da sua falta de palavra e compromisso real. Queime essas promessas vazias. Em 2026, não faremos promessas, faremos juramentos de sangue com a nossa própria honra. Queime a sua insegurança ao falar sobre dinheiro e ao negociar o que é seu por direito e por esforço. O medo de parecer ganancioso é uma trava mental, colocada por quem quer te manter sob controle total. Queime essa timidez. O lucro é o aplauso do mercado para quem resolve problemas com excelência. Muitos de vocês estão presos a um emprego que odeiam apenas por medo de encarar a incerteza da liberdade. Esse medo é o carcereiro que mantém sua alma em uma cela de conforto morno e sem nenhum brilho. Queime a falsa segurança. O mar calmo nunca formou um marinheiro que fosse realmente habilidoso. Queime a sua tendência de deixar para depois as decisões que você sabe que precisam ser tomadas hoje. A indecisão é o câncer que consome o tempo dos homens que poderiam ter sido gigantes e não foram. Escolha um lado e siga com tudo. É melhor errar por agir do que apodrecer por ficar em cima do muro. Lance na fogueira a ideia de que você é uma vítima das circunstâncias da sua família ou do seu país. Milhões de pessoas começaram em situações piores que a sua e construíram fortunas incalculáveis. Agora, queime o vitimismo. A sua história de superação começa no momento em que você para de reclamar. O fogo está agora derretendo a sua resistência ao aprendizado de novas tecnologias e métodos atuais. Você se apega ao jeito antigo de fazer as coisas por pura preguiça de atualizar o seu software mental. Queime a obsolescência. O mundo não vai parar para te esperar. Evolua ou seja varrido pela história. Queime a sua busca incessante por entretenimento barato, que serve apenas para anestesiar a sua dor. Se você precisa fugir da sua realidade todos os finais de semana, a sua realidade é que está errada. Queime a fuga. Use esse tempo para construir uma vida, da qual você não sinta a necessidade de escapar. A fogueira da parte 2 está atingindo o seu ápice, transformando cada fraqueza em combustível para a ação. Não tenha pena do que está sendo destruído. Tenha sede do que está sendo forjado nessas chamas. O ar está ficando pesado, mas a sua visão está ficando cada vez mais clara e focada no objetivo. Chegou o momento de lançar ao fogo a sua dependência emocional de eventos externos e alheios. Você passou muito tempo esperando que o governo, a economia ou o seu chefe mudassem para sua vida fluir. Queime essa mentalidade de passageiro. Em 2026, você precisa
assumir o controle total do leme. A vitimização é um combustível altamente tóxico que te mantém estagnado no lamento constante. Enquanto você aponta o dedo para os culpados, as suas mãos estão ocupadas demais para construir algo. Queime a desculpa de que o mundo é injusto. O mundo não te deve nada, e é essa verdade que te libertará. Olhe agora para os seus sonhos de gaveta que foram adiados por puro medo de falhar diante de todos. O medo do erro é, na verdade, um medo do que os outros vão dizer se você cair no chão. Queime a perfeição paralisante. É melhor um plano imperfeito em execução do que uma ideia brilhante apodrecendo. Muitos de vocês carregam o peso de traumas que já deveriam ter sido enterrados há muitos anos. Reviver a dor do passado é dar poder a quem já te feriu e não merece mais um segundo do seu tempo. Queime as fotos mentais das cicatrizes. Use o calor desse fogo para cicatrizar as feridas agora. Queime também a arrogância de achar que já sabe tudo o que precisa para vencer neste mercado. O topo é um lugar muito solitário para quem parou de aprender e de ouvir os mentores que já chegaram lá. A humildade de ser um eterno aprendiz é o que mantém o vencedor no trono. Queime o seu ego cego. Você precisa queimar a sua falta de foco absoluto, que te faz começar 10 coisas e não terminar nada. A dispersão é a estratégia preferida do inimigo para garantir que você continue sendo um mediano. Escolha uma única batalha e lute até vencer. Queime as pontes que te levam para as distrações. A preguiça disfarçada de descanso merecido é uma das chamas mais perigosas desta fogueira atual. O descanso só é legítimo após o trabalho duro ter sido realizado com excelência e vigor total. Queime a ideia de que você precisa de férias da vida que ainda nem construiu. O esforço é o preço. Lance ao fogo a sua falta de coragem para cobrar o que você realmente vale para o mercado hoje. Você aceitou migalhas durante todo o ano de 2025 e chamou isso de paciência ou de bondade. Queime a timidez financeira. Em 2026, posicione-se como um recurso escasso. O mundo paga o preço que você se dá. Queime a desorganização que transforma os seus dias num caos sem nenhuma direção ou propósito. Uma vida sem rotina produtiva é uma vida que pertence ao acaso e aos caprichos de outras pessoas. Queime a desordem física e mental. O sucesso ama a ordem e a clareza. Organize o templo agora. O fogo está agora no seu ponto mais alto, consumindo as últimas camadas da sua identidade velha. Sinta a pele da alma Reniverse enquanto as velhas mentiras são reduzidas a cinzas e pó fino. O homem que entrou neste vídeo já não é o mesmo. A mutação para o guerreiro de 2026 finalmente começou. Queime a sua necessidade de ter todas as garantias antes de dar o primeiro passo rumo ao seu sonho. A busca por segurança absoluta é o túmulo onde a maioria dos grandes impérios foi enterrada. Queime a covardia disfarçada de prudência. O vencedor caminha no escuro confiando na própria luz. Lance na fogueira a sua tendência de procrastinar tarefas difíceis enquanto faz as coisas fáceis. Resolver o que é simples te dá a ilusão de progresso, mas é o difícil que realmente te faz crescer. Queime o conforto das tarefas pequenas, ataque o gigante primeiro e o resto cairá sozinho. Queime a sua mania de se cercar de pessoas que apenas dizem sim para tudo o que você fala. O bajulador é um veneno que cega a sua visão e te impede de enxergar as falhas que precisam de correção. Queime a vaidade de querer ser o melhor da mesa. Procure mesas onde você seja o aprendiz. Lance ao fogo a ideia de que você precisa ser compreendido pela sua família ou pelos seus amigos. A visão de um império é algo solitário e muitas vezes incompreensível para quem busca apenas a segurança. Queime a carência de apoio. O seu resultado será a única explicação que você deve ao mundo. Observe o quanto você se preocupa com problemas que ainda não aconteceram e talvez nunca ocorram. A ansiedade é o desperdício de energia mental em cenários fictícios criados pelo seu medo interno. Queime a preocupação com o amanhã. O vencedor foca toda a sua força na execução do hoje. Agora, queime a sua resistência em delegar tarefas que outras pessoas poderiam fazer melhor e mais rápido. O desejo de controlar tudo sozinho é o que impede a sua escala e te mantém escravo da própria operação. Queime o centralismo. Aprenda a confiar em processos e pessoas
para que o seu império cresça. Lance na fogueira o hábito de se sentir culpado por querer ganhar muito dinheiro e viver bem. A culpa financeira é uma semente plantada pela mediocridade para garantir que você nunca suba de nível. Queime a autossabotagem moral. O seu sucesso financeiro é a maior ferramenta de ajuda que terá. Queime a sua tendência de abandonar o barco quando os primeiros resultados negativos começam a surgir. A persistência não é apenas continuar quando está fácil, mas manter a marcha quando tudo parece dar errado. Queime a fragilidade emocional. O aço é forjado sob pressão e calor, nunca no frio. Observe as crenças que você herdou sobre o que é possível ou impossível para alguém da sua origem. Essas barreiras invisíveis foram colocadas por quem nunca teve a coragem de cruzar a própria fronteira. Queime o teto de vidro. Você não é fruto do seu passado, você é o arquiteto do seu futuro. Queime o vício de querer estar certo em todas as discussões, mesmo naquelas que não trazem lucro. O tempo gasto provando um ponto de vista inútil é tempo rouba da construção do seu grande legado. Queime a teimosia infantil. Prefira ser um homem próspero e silencioso do que um tolo barulhento. Lance as chamas da sua dificuldade de pedir desculpas quando você comete um erro de caráter ou ação. O orgulho ferido é o caminho mais rápido para a destruição de alianças que poderiam ser poderosas. Queime a arrogância. O verdadeiro vencedor tem a força de reconhecer a falha e a pressa de corrigi-la. O fogo da parte 3 está agora consumindo a sua necessidade de entretenimento durante o horário de trabalho. Cada minuto gasto em vídeos de risada é um minuto a menos na conta do seu sucesso em 2026. Queime a distração barata. O foco absoluto é a moeda mais cara e valorizada do mercado moderno. As chamas agora começam a baixar, revelando apenas o que é indestrutível em sua alma guerreira. O que sobrou na fogueira não são as suas falhas, mas a essência bruta do seu poder real. Queime o último resquício de hesitação. O tempo de observar os outros vencerem acabou definitivamente para você. Não tenha medo do vazio que ficou no lugar de tudo o que você queimou nestes últimos minutos. Esse espaço limpo é a fundação onde o seu império será erguido com tijolos de pura disciplina. Queime a nostalgia do que era fácil. O seu único compromisso agora é com a visão do homem que se tornará. Lance ao fogo a ideia de que você precisa de motivação constante para agir todos os dias da semana. A motivação é inconstante, mas a disciplina é eterna e te mantém de pé mesmo na pior tempestade. Queime a dependência emocional de sentir vontade. O vencedor age porque é necessário, nunca por prazer. Olhe para o horizonte de 2026 e veja uma terra virgem esperando por sua marca e pelo seu comando. Queime a timidez de sonhar alto demais para os padrões medíocres da sua vizinhança ou da sua família. Se os seus sonhos não assustam as pessoas pequenas, eles não são grandes o suficiente para você. O ritual do inventário da alma está completo e o fogo cumpriu o seu papel purificador e sagrado. Você não é mais um escravo do seu passado ou um refém das suas circunstâncias limitantes de hoje. Queime a certidão de óbito dos seus projetos. Hoje você emite a certidão de nascimento da vitória. Lembre-se de que o fogo queima por fora, mas a luz do império deve brilhar intensamente por dentro. Leve essa clareza para cada segundo dos seus próximos 12 meses de luta e de conquista total. Queime a ponte que te ligava ao homem de 2025. Não há mais volta para quem nasceu para o topo do mundo. A partir deste momento, cada palavra que você disser e cada ação que tomar deve exalar poder real. Queime a linguagem da dúvida e adote o vocabulário da conquista absoluta em todos os seus dias. Em 2026, você não vai apenas tentar, você vai dominar cada área que tocar com as suas mãos fortes. Se você chegou até aqui, o pacto com a sua grandeza foi selado no silêncio da sua própria alma. Queime a necessidade de contar seus planos, para quem não vai te ajudar a construí-los com você. O sucesso faz barulho suficiente por si só. Trabalhe nas sombras até que o seu império seja gigante. O império dos vencedores não é apenas um nome. É a identidade que você assume a partir de agora. Queime a passividade de quem apenas assiste e torne-se o protagonista da sua própria ação brutal. O mundo está esperando para ver o que as cinzas do seu antigo eu são capazes de gerar agora mesmo. Feche os olhos e sinta o calor da fogueira dando lugar ao frio cortante da sua determinação total. 2026 não será um ano de promessas, mas o ano das execuções implacáveis, frias e muito brutais. Queime a incerteza. Inscreva-se no canal e declare:
Eu queimei o passado e 2026 é inteiramente meu. Lance as chamas a ideia de que você precisa que as pessoas acreditem em você para que você comece. Autoconfiança não nasce do aplauso alheio, mas da pilha de provas que você constrói ao não desistir. Queime a carência de incentivo. Seja você o seu maior incentivador nas madrugadas solitárias. Queime a sua mania de se comparar com quem já está no 10º ano de jornada enquanto você começa. Cada árvore tem o seu tempo de crescimento, mas todas precisam de raízes profundas no solo escuro. Queime a pressa ansiosa. Foque em ser 1% melhor a cada dia e o juro composto cuidará do seu império.